Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá seja com todos vocês. Estamos começando mais um Saravá Podcast nesta noite de sexta-feira, que o tempo já deu uma virada, e com a presença desse cara que eu sempre, quando vi em algumas festas, admirei, porque acho que tem uma verdade tremenda. Ele tá um pouquinho nervoso, ele me disse, mas ele vai sair muito bem. Hoje com a presença do querido Pai Hugo. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu já tinha dito a você que eu me sinto privilegiado de ser convidado, de poder participar, que em vista de todos que já passaram por aqui, dos que ainda vão vir, eu estou começando agora. Então eu fico privilegiado de verdade. O Pai Hugo, ele faz parte de um hall, vamos dizer aí, que nós nos denominamos aí como o pessoal da mesma raiz, né? Que temos uma grande ligação com a tenda irmã Eliana. Então, alguns são netos, filhos, sobrinhos, todo mundo... Toda a árvore toda. Da árvore toda e o Hugo faz parte. Então é uma pessoa que tem uma doutrina muito parecida com a que eu faço, acredita em muita coisa, temos muitos rituais parecidos, tem muito assunto pra gente conversar. Mas eu sempre começo pelo presente que você nos trouxe do Congá. O que você trouxe pra gente? Eu trouxe uma imagem da Preta Velha. É uma Preta Velha, lá no terreiro a gente batizou como Mãe Maria, e era do meu Congá mesmo, Que porque honra. eu fiquei pensando o que eu ia trazer, aí vi dos outros, o que ia, como que ia explicar, eu fiz, não tem outra coisa para me levar, eu tinha que trazer ela mesmo, que Mãe Maria na minha vida foi a divisora de águas da minha vida. Quando eu desenvolvi, eu não era com ela que eu trabalhei, não desenvolvi diretamente com ela. E a partir do momento que ela chegou, foi assim a revolução da minha vida e do meu terreiro. Que até então não era da minha avó ainda. Eu falo que ainda é até o dia de hoje, que eu tô lá só cuidando. Mas ela foi a flanela da minha estrela. Uma boa... Então foi por isso que eu trouxe. A avó Maria eu já conheci em alguns momentos, realmente é uma luz que é uma avó mesmo, né? A gente sente a maternidade, o carinho de longe. Nós vamos falar um pouco do terreiro, né? Que você herdou da sua avó, isso é uma história maravilhosa. Mas falando já dessa questão da avó Maria, tem muitas umbandas que tem um certo preconceito de falar assim, poxa, mas homem trabalha com a entidade feminina. Como é que é a avó Maria quando você começou a trabalhar? Você teve esse preconceito no começo? E muito, né? E muito, de todo. Eu acho que não é só de algumas umbandas, mas da religião em geral, né? De quem não é da religião também, que vê de fora. Sempre levei o nome. Antes da Avó Maria, eu já trabalhava com a baiana, mas também se vinha-se muito pouco porque não podia. E quando ela chegou, aí ela chegou mesmo e ela pediu a saia, e ela queria lenço, ela queria um turbante, ela queria anel. E eu fiz, meu Deus. Aí minha avó, primeiramente, minha avó fez saia de jeito nenhum. Mas não pela entidade, mas sim pelo que eu poderia... Hoje eu entendo assim, que era o que eu poderia passar na visão dos outros, na visão de fora. E aí não queria nem a Preta Velha, que dirá a saia, de jeito nenhum. E foi... No começo foi bem difícil. Foi bem difícil porque era... Dentro da religião mesmo, era piada que se ouvia, era uma risadinha daqui, uma risadinha dali, e o que será? Eu sempre amei muito o que eu faço. Independente de qualquer situação, a religião sempre foi o meu mundo. Então, um dia eu, antes de incorporar, eu conversando, acredito eu que ela estaria me ouvindo, e eu fiz, a senhora não veio de graça. Então, seja tudo que a senhora quiser, eu só me entrego. Lindo isso. E foi daí que... Aí pronto mesmo, porque... Logo em seguida, depois de uns 2, 3 anos, foi quando minha avó faleceu. E aí ela já ganhou a saia dela, que ela queria. E
tudo mais do que ela quis. Anel, pulseira, e se enfeita do jeito que ela gosta. E um dia teve uma cena desagradável dentro de um terreiro. E ela fez assim... Mas qual espanto, filho? Eu fui mulher, sim, hoje eu sou uma entidade. E se meu cavalo está aqui para incorporar, ele vai incorporar a entidade, não mulher ou homem. Você está espantado porque é um homem vestido de saia? E o padre é o quê? Ele não usa saia? Talvez você tinha que se preocupar mais com o seu terreiro, porque enquanto você está se preocupando com a minha saia, eu estou preocupada com quem eu vou ajudar. Lindo isso. E foi assim que eu comecei a aceitar as entidades mulheres, porque eu não tenho só ela, e ver que realmente a entidade ela incorpora em matéria, ela não escolhe em quem, né? E é um machismo estrutural na nossa religião, porque esse espanto não ocorre se uma mulher desde o começo começa a incorporar um preto velho. Sim. A médium começou lá, trabalha lá com o pai Joaquim, não tem problema nenhum. Ninguém vai olhar ela de cara feia. Não. É inacreditável, né? Como a gente é pequeno nisso. Sim. Mas e não deixa de ser machismo mesmo, porque é o fato de um lado mais feminino, de um lado mais delicado. Isso não vai mexer na questão da orientação de ninguém, porque quem tem que ser quem não tem que ser não é. Isso não vai mexer, não vai atrapalhar em nada. É a parte da religiosidade, a parte do que se confia, do que se garante também. Sim. Eu falo assim, tem um médium até do Newton mesmo que fala assim, eu acho muito da hora quando eu vejo você entrar de saia. Tem que ser muito homem pra vestir uma saia mesmo. Mas é muito bonito ver isso. Realmente é bem... À primeira vista, as pessoas olham e falam assim, caramba, que diferente. Mas aí depois vê que tem tanta coisa tão mais bonita do que se tá de saia ou se não tá. Sim. E qual o problema? É um pano. Ô Léo, a Mãe Maria atendia uma moça no meio da semana e ela, geralmente ela já chegava, a Mãe Maria já estava em terra e ali passava, ia embora. Um dia ela chegou e para variar, eu estava atrasado. Aí ela fez assim, ai, Mãe Maria já começou a atender? Eu fiz ainda não. Aí ela ficou olhando assim pra minha cara. Você é irmão da mocinha que atende com a Mãe Maria? Aí eu queria rir assim, mas já era assim, ó. Eu fiz assim, só pode entrar que ela já vai se arrumar. Aí entrei pela casa da minha mãe, que dá no centro, e me troquei, vesti a roupa. Quando eu saí na porta, a senhora regalou um olho desse tamanho assim. Ela fez, ai, filho, desculpa. Eu fiz, fique em paz, tá tudo certo. Nunca que eu ia imaginar que era um homem, não que era uma mulher. E isso é uma coisa mesmo, porque eu já vi a Valmaria várias vezes e quando a Valmaria tá em terra, a sua feição muda totalmente. Realmente, tem traços femininos, porque é uma entidade feminina. E é engraçado porque, assim, na casa do meu pai de santo, isso nunca foi visto com bons olhos. Então, assim, eu tive muito contato com a avó Maria, que trabalhava com meu padrinho, com o Felipe. Que talvez, acho que você não vai conhecer, mas talvez por ouvir falar. O Felipe era filho do Zé Preto, que tocou atabaque no Irmeliana há vários anos. Ele é meu padrinho de Umbanda. E o Felipe, a festa de Preto Velho, lá no Luz do Oriente, quando eu entrei, quem coordenava a feitura da feijoada era a avó Maria. E eu lembro de vó Maria, que não podia usar saia, mas ela usava um pano. E uma coisa que sempre me marcou muito da avó Maria é que ela fumava o cachimbo ao contrário. O cachimbo dela era virado para baixo e ela acendia o cachimbo virado para baixo. Então, e me marcou essa avó Maria. Mas na casa do meu pai de santo, realmente nunca foi muito bem visto. E aí nem vou entrar no mérito, não era bem visto, ok. Sim. E lá nem as mulheres usavam saia pra nada, né? Nem as médiuns mulheres não usam saia. Lá é calça mesmo pras mulheres. Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Luz do Oriente, e lá, meu pai de santo quase não trabalha com marinheiro. Não é característica da casa, é baiano. Baiano. E chegava perto da festa de Iemanjá, eu sentia a vibração, meu marinheiro vinha em terra.
Mas era batata. Eu sou filho de Iemanjá, minha casa é de Iemanjá, então chegar para a festa de Iemanjá, marinheiro vinha inteiro. E esse marinheiro, e aí que você vai entender a história. Ele usava uma Ensharp azul, tinha até uns brilhos, e tomava champanhe branca, que ele não podia tomar, porque lá não usava, mas ele assentava no ponto uma champanhe branca e usava uma Ensharp azul e fumava cigarro. Cigarro normal. Quando eu comecei a trabalhar, saí de lá, abri minha casa, esse marinheiro, mesma coisa. Ele vinha em Ensharp e lá na minha casa ele tomava uma champanhe branca. Sempre daquele jeito. E o pessoal também com comentário. Falava assim, esse marinheiro aí tem um trejeito feminino. Marinheiro, né? Não é um marinheiro no normal, né? É o próprio preconceito e o machismo que não adianta estar na nossa cabeça, da sua sociedade. Passou um certo tempo, eu já tinha um terreiro há uns 3 anos, festa de Exu. Tamo lá na gira de Exu e tal. O seu Corcunda chegou e falou assim, vou embora, porque pela primeira vez, Dona Dama da Noite vai passar. A Pombagira. Eu então nunca tinha incorporado uma Pombagira. Dona Dama da Noite veio. Aí, pegou, fumou um cigarro, pegou uma champanhe vermelha. Aí chegaram, Dona Dama, a senhora quer uma coisa? Falou, quero uma Ensharp azul que tem lá. Botou a Ensharp, amarrou. Era dela, não era dele. Aí olharam, assim, mas Dona da Noite, acho que a gente já conhece a senhora, de algum tempo da senhora vir. E ela vinha na linha de marinheiro, porque era a única forma dela trabalhar. Sim. E aí que as coisas vão acontecendo. Quando passou a festa de Iemanjá, aí passou a festa de Exu, chegou para a festa de Iemanjá, sinto a vibração do marinheiro. Sim. Quando o marinheiro vem pela primeira vez, aí que eu descobri que era a primeira vez, ele veio e falou, olha, é o seguinte, eu quero um cachimbo, eu quero um terno azul escuro e um cap. Nossa, porque aí que era o marinheiro. Então, sim. é interessante. E aí, por que é legal a gente falar isso? A entidade, ela quer trabalhar, ponto. Se a avó Maria, ela fosse proibida de trabalhar, com certeza ela usaria calça e falaria que o nome dele dela é José. Sim, sim. O importante é trabalhar mais... Eles aparecem, eles baixam e fazem da forma que eles se sentem melhor ou da forma que vão aceitar melhor, né? Eu acho que ela, para mim, foi um grande desafio. Até para mim, eu comecei a incorporar a Mãe Maria, era muito novo. E eu acho que até para minha vida mesmo, no meu eu, no meu ser, foi um desafio para minha vida. Hoje eu já nem ligo mais, até estranho o dia que eu trabalho sem saia. Deve ser, né? É até estranho. Você trabalha a gira de caboclo, você fala assim, é caboclo? Agora, será? É o caboclo que desce e eu... Mas, meu Deus, mas não vou postar. Deve ser estranho mesmo. A entidade feminina que você trabalha além da avó Maria, qual mais? Vixe, Maria. Tem a tia Rita, que é a baiana. Aí eu trabalho com a pombagira Madame Satã. Tem a pombagira Dama da Noite. A cigana tem a Rosa Maria. E tem a Herê, que é a neguinha. Então é muita mulher na minha cabeça. O único homem é o Exu e o caboclo. Tem o Exu, tem o Preto Velho também. Mas não deve vir nunca o Preto Velho, né? Que a Pô, avó Maria não deixa. Não deixa. A avó Maria não deve deixar um Preto Velho. Ninguém, nem os outros. Tem o baiano é raro, o baiano descer. Vem muito de casal, né? Mas quando ela não permite, porque a gira de Exu ela tá lá, a gira de baiano ela tá também. E assim se vai. Mas tem os homens também. E aí chega, tira a saia, joga pra lá. Eu sou filho de Ogum. Ogum, a última vez que ele baixou de saia, ele arrancou tudo. Mas tem os homens, sim, trabalho sem saia. Dificilmente. Das outras mulheres, tem essas daí que vem também, cada uma quando ela permite. E é lindo isso, né? Isso é uma coisa muito da nossa raiz, né? Sempre tem aquela entidade que eu falo que é a entidade coringa, né? Só Alexandre era o pai João Tarimbeiro, o pai Zulua, da casa do meu pai de santo, no Tufac o pai Cachoeira, que vem muito, Sim. E no seu caso a avó Maria, na minha casa o pai João também, que assim, é gira de Exu, se bobear, o pai João tá lá. É gira de o pai João tá lá. É gira de festa de Oxó, se bobear o pai João aparece. Então, é aqueles que são o carro-chefe. O mentorzão ali, que é pau pra toda obra. Mas você começou na Umbanda de pequeno já. Praticamente nasci, né? Praticamente eu nasci dentro. O terreiro da minha avó é no fundo da nossa casa.
Então eu nasci ali, cresci no colo dos preto velho, dos baianos. Minha mediunidade, os primeiros sintomas da mediunidade em si veio com 6 para 7 anos, que eu vi um caboclo no corredor da minha mãe. E ele falava que eu tinha que ir para mata. Caramba. E não vai, não tem jeito, não dá. Imagina que eu vou levar esse menino para mata. Minha mãe não aceitava muito a religião, embora tá tudo ali dentro, mas não era uma coisa assim que era da simpatia dela toda hora, não. Minha mãe é muito da festa de Cosme e tal, mas nada que ela estivesse dentro do terreiro. Hoje já é diferente, mas naquele tempo não era, não. Porque hoje eu a vejo sempre ali junto. Sim, mas não era, antes não era, e aí esse caboclo queria que eu fosse pra mata. Não tinha como ir. E minha avó acabou que, num atendimento lá da mãe Sebastiana, e apareceu um caso que tinha que dar um banho na mulher da cachoeira. Foi a oportunidade ou já estava escrito naquele dia, e foi quando senti a vibração do caboclo a primeira vez, que era o cravo de ouro. E dali... Que nome lindo. É um caboclo, um caboclo de Xangô. E dali para lá trabalho com ele até dia de hoje, né? Dali que veio vindo. Eu nunca fui uma criança de brincar. Eu via muito, eu sempre tive assim uma visão assim. Então eu sempre fui mais no meu canto. Não gostava de... Eu sempre gostei muito de rezar. A minha brincadeira era rezar. Eu ficava Era cambonar. Era cambonar, porque eu era cambona da minha avó. E ali eu cresci na Barra da Saia da Mãe Sebastiana, onde a Mãe Sebastiana ia, eu estava do lado. E dali que veio a minha mediunidade em si. Não foi um dia, precisou, no atendimento, precisou, que era o preto velho que eu recebi, era o pai Mané, precisou dele chegar para dar um auxílio de alguma coisa, não sei dizer no quê. E ali eu comecei a atender junto com a minha avó. Então minha mediunidade veio daí. Isso com quantos anos? De uns 9 para uns 10 anos. Caramba, você já atendia. Foi quando deu mesmo, que passei a atender mesmo, foi com 13 anos. Caramba, é muito novo, né? Que aí eu atendia à tarde, escondido da minha mãe, que minha mãe trabalhava, e aí eu tinha que atender à tarde e correr antes dela chegar. Eu fico imaginando que todo mundo, né? Essa idade dos 13 anos, a gente adora quando a mãe sai de casa pra aprontar alguma coisa. O Hugo Era pra não trabalhar. vejo a hora dela sair pra acender o cachimbo do Pai Mané. Era tipo isso. Era tipo isso. Pô, que O meu legal castigo isso. era ir pra rua brincar. Não, hoje você não vai trabalhar, não. Hoje você não vai ficar no centro. Não vai, não vai. Hoje, e aí você queria ver a janela da cozinha da minha mãe? Era aquela janela de porta antiga de madeira, tinha uma janelinha assim. E tinha dia que ela cismava de me pôr de castigo. Nossa, a hora que ela vê isso aqui, ela vai me matar. Hoje você não vai pro terreiro. Ai, eu chorava. Abria a janela assim, pra ficar olhando o trabalho do lado de fora. Caramba. Aí os baianos ficavam com dó, os celos caboclos ficavam com dó, entrava, abria a porta, me puxava pro terreiro. A minha infância foi assim, e eu falo que ali é o meu mundo. Hoje minha irmã fala assim, dá na cara do Hugo, mas não mexe no terreiro dele, é verdade. É verdade. Meu mundo é aquilo ali, é a minha vida. Hoje eu tenho minha família, tenho minha esposa, meus filhos, mas meu terreiro... Mas o terreiro foi montado pela sua avó. Sim. Quando que ela montou? Quanto tempo tem o terreiro? Minha avó sempre teve um quartinho onde ela fazia as afirmações dela, onde ela atendia, que minha avó foi média de Ermeliana, depois ela foi pro Tufac, ficou muitos anos lá no Tufac, e aí minha avó saiu de lá, uma determinada situação, e aí foi intuído que ela tinha que continuar atendendo e que ela tinha que montar o espaço dela. Uhum. E que eu acho que foi devido a tudo isso que aconteceu que hoje estou aqui, né? E aí eu não sei, esses dias mesmo eu estava fazendo as contas com a minha mãe, com as minhas tias, deve ter mais ou menos uns 35 anos. Bastante tempo já. O terreiro da minha avó era um quartinho, aí foi esticando, aí passou para os fundos da casa, onde é um salão um pouco maior assim, e aí ela foi montando... Quase não se tinha imagem, né?
tinha o Oxalá, tinha a Santa Bárbara, minha avó, filha de Xangô Cunhaçã. E aí tinha os atabaques, que eram meus primos que tocavam. Minha tia trabalhava Bem ali. aquele terreiro familiar, né? Isso é muito lindo. É o nome de do ver. nosso terreiro, né? Tenda de Umbanda Família Reunida. É Aí lindo hoje esse só nome. acrescentei a Casa da Mãe Maria. Mas ali foi assim que foi criado o nosso terreiro, entre nós ali mesmo. Os primeiros médios eram os vizinhos, que já estavam ali, que foram criados, que praticamente fazia parte da família. E aí que foi desenvolvendo, foi crescendo. E era mais os atendimentos da minha avó e tudo que fazia ali dentro do terreiro. Cara, é lindo, né, a história desses terreiros que nascem pelo propósito mesmo de ajudar o próximo. Não existe um ego, não existe... até mesmo porque isso é bem tradicional, porque acho que eu sou um dos únicos da raiz ainda que não faço isso, né? E que o Pai João não nos ouça para não pegar ideias, mas que dá esses atendimentos à tarde, né? Como é que funciona esses atendimentos? De segunda-feira tem um atendimento com os pretos velhos, que eu começo assim umas 4 horas, 5, eu tenho um problema com o horário. Era para ser às 3, mas eu gosto às 4, 5. É a hora que vai começar a A Isabela tá dando risada aqui. Ela que briga, olha a hora, o pessoal já tá aí. Eu sei como é que é. Eu tenho esse mesmo problema. Então tem na segunda-feira à tarde, aí é só, não sou eu sozinho, tem mais os demais médicos que vêm no atendimento. Aí vai até, enquanto tiver gente, às 9, 10 horas, atendimento. E no meio da semana, os particular com a Mãe Maria, que aí o pessoal já tá... muitos que já eram acostumados a passar com a minha avó atendia toda quarta-feira, ela começava 9, 10 horas da manhã e ia embora. Então tem um pessoal que vem só de quarta, tem outros que vêm na sexta. Já teve tempo de ser muito cheio, hoje eu pus hora marcada, porque senão... também não dá conta, né? Atende de segunda a segunda, né? Eu lembro muito isso do Pai Zulu. Terça-feira tinha lá 10 pessoas pra atender. Quarta-feira tinha mais 10 pessoas pra atender. É mais ou menos que assim. E é difícil, né? Porque aí também tem a sua vida pessoal, né? Quando que você vai... Acaba, né? Acaba. Pai de Santo tem isso. Não tem. A briga do Nilton comigo é essa, que não, você tem que ter sua vida. Isso daí era coisa deles lá. E tem que... Hoje já bem menos. Hoje o dia que eu não quero atender, Mãe Maria, dá licença, hoje não. Hoje eu vou assistir um Netflix. Hoje eu assisti um filme, vou tomar uma cerveja, eu sou de ferro, hoje não. Mas é raro me ver em casa. O dia que eu não abro mão do meu domingo. Quer ver eu ficar muito bravo e ter que ir pra mata de domingo. Não gosto. Eu já percebi que você não é muito chegado aos trabalhos de mata. Não. Eu vou porque eu tenho que ir, mas é que tá. Eu falo isso, tem muito medo de falar assim: nossa, Pai Léo, o senhor fala mal da festa de Iemanjá, o senhor fala mal da festa da mata. É porque esse pessoal não sabe o trabalho que é. Não sabe a responsabilidade que é da gente. E você chegar e falar assim: caramba, porque pra aquele trabalho acontecer, nossa, que trabalho lindo que teve na mata, que durou 4 horas. Mas não sabe que você teve que ficar 2 dias preparando aquele trabalho. Né? Chega, que faz. Aí chove. E a preocupação que é, Léo, é assim, a gente tem que tomar conta da nossa coroa e da coroa de todos que estão na volta. É fácil chegar em cima da hora, sentar o bumbum no carro, chegar lá, incorporar meia hora e ir embora, sair né? cansado, hein? E sair cansado. Nossa, pai, hoje o senhor puxou muito. É bem isso mesmo. Isso aí. Lá no Luz Oriente eu vivia muito com o Pai Zulua, que é uma coisa que a gente tá começando a conviver agora, porque além disso, né, o Hugo, nós fazemos parte aí que nós dividimos a mesma mata, né? Sim. Eu, o Pai Hugo e o Pai Nilton, que é a mata do Pai Nilton, mas a gente é agregado, a gente é locador, comodato. E eu tô começando a conviver com isso. O ruim não é isso, é lá levantar as coisas. Sim. Porque tem isso também, aí assenta, aí na outra semana você fala pro filho, temos que ir lá levantar. Vai 2. E quando vai, né? Quando vai. Quando vai. Que eu falo isso porque eu aprendi com o Pai João. O Pai João uma vez falou isso. Falou, eu sou um preto velho que tenho azar. Uma vez o Pai João falou.
pessoa ficou meio assim, por quê, pai? Ele falou, porque toda vez que eu marco alguma coisa, é sempre na data que um médium tem batizado, que o outro tem aniversário, que o outro tem que trabalhar. Ele falou, eu não dou sorte, filho. Eu não dou sorte de marcar a data que todo mundo pode. Ah, pai João, então o senhor pode saber que lá nós também não dá sorte. Sempre tem, o combustível acaba. Sempre tem. Pô, eu trabalhei demais a noite passada, não dá pra ir. Marca uma festa pra ver. Aí o pessoal... Dá pra todo mundo. Mas uma festa de Cosme e Damião, aí... Ninguém quer ficar pra lavar depois, né? Tem isso também. A mãe Priscila é a coitada que passa por isso. Às vezes já teve Nossa, eu vou contar essa, que essa é maravilhosa. Nós vamos pra festa de Iemanjá, e o terreiro no começo. E aí eu fiz a bobagem, não sei, acho que tem ano que a gente faz umas merda na vida. Né? Aí eu falei pra Priscila, vamos só eu e você pra montar a tenda de Iemanjá. Olha que loucura. E fui. Chegamos lá, uma chuva. Nossa, aquela chuva na praia. E a gente dentro de uma Kombi com as coisas. Aí eu olhei e falei, caramba. Pô, não quero descer na chuva, né? Mas os terreiros começaram a demarcar local e cada vez ia ficando menor. Eu falei, Priscila, nós vamos ter que descer. Eu falei, então faz o seguinte, fica você na Kombi. Eu vou descer e eu vou demarcar pelo menos, beleza. O pessoal do Pai Roberto que chegou depois pra ajudar. E aí comecei lá montando tal, não sei o quê. O tempo de montar tudo, cara, o tempo mudou. Aquele tempo feio de chuva foi embora. Abriu um sol, mas aquele sol sem nuvem. Sim, que arde. A gente com a roupa molhada, a roupa secou no corpo. Quando o pessoal... A mãe Priscila tava que ela parecia a sua camiseta, vermelha. Vermelho, um pimentão. E, nossa, aquele ano nós se ferramos. Quando chega o terreiro, chega no ônibus do terreiro, chega uma média, olha pra ela e fala assim, nossa, mãe Priscila, a senhora se queimou bem, hein? Se eu soubesse que era pra vir pra se queimar assim, eu tinha vindo mais cedo. Não deu vontade de mandar passear, não? Foi o dia até hoje, nos 11 anos que eu fui no cabelo, foi o primeiro dia que eu olhei e falei assim, cara, eu acho que ela vai bater numa pessoa, vai ser essa média. Vontade não falta, né? Porque, cara, a cara minha e da mãe Priscila era daquela cara assim, fala assim, nossa... Esses caras não vão aguentar agora, porque ainda tinha que montar tudo pro trabalho. Isso era 3 horas da tarde. Tinha que trocar de roupa, porque era um trabalho. Nossa. E detalhe, né? Isso eram 3 horas do sábado. E a gente ia tocar uma gira que ia acabar no domingo, umas 10 da manhã. Então, você tinha ainda todo o trabalho. Pô, soubesse que era pra se queimar, você tinha vindo antes. Isso a gente já faz diferente. Que eu não vou lá eu não vou pra Praia Grande. Eu vou pra Itaém, uma praia mais distante, assim. Uhum. E aí, muitos anos sem descer pra praia, minha avó faleceu, fomos pra praia. Pessoal, não tinha nada, Léo. Nada. Não tinha papel de nada nem de ninguém. Eu acho que nós descemos uns 15 carros. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, na fé, e seja tudo que a senhora quiser. E vambora. Eu fui me cagando, perdão da palavra, aqui lá. Olha, era pra sair às 7 da noite, nós saímos já quase 9 horas, fomos chegar lá 1 hora já não cumpriu o horário, você viu? Não. E aí, com tudo lá, com barraco, pra montar ainda. Mas deu tão certo a coisa, aí dividiu o pessoal, um montou a tenda, outro já foi enfeitando o barco, outro já foi fazendo os buracos pra pôr as velas. Foi uma experiência assim, eu não sei, se me perguntar quem teve a ideia de fazer daquela forma, não me pergunta que eu não sei te dizer. Mas eu acho que foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi, foi aquela primeira vez que nós descemos pra praia. E agora é assim, nós já fomos até de ônibus, mas não desce ninguém na frente. Uma que eu não vou carregar peso. Não carrego nada, viu? Carrego minha bolsa. E tá ótimo. E tá muito bom. E a gente desce todo mundo junto. Eu já fiz isso, já teve algumas vezes que eu desci tudo junto. Teve anos que eu já me ferrei, mas teve anos que, graças a Deus, hoje o método que eu faço, hoje a gente vai pra Praia Grande, só que eu já não vou por nenhuma federação. Hoje eu já sou uma federação cadastrada lá. Então até mesmo porque já tem alguns dirigentes amigos meus que já pegam um papel comigo, porque já é... Vou falar isso, mas depois você vai me procurar. Mas já é 1/3 do preço que as federações pagam, e olhe lá, até menos, porque a prefeitura o preço é bem baixo. Sim. As federações ganham muito em cima disso. E aí eu já pego,
E como é que a gente faz hoje? Hoje eu já fico na praia 2 dias, então eu já vou um dia antes, pra já ficar mais tranquilo, aí eu acordo Sim. de manhã, monto e tal. Só que hoje, como é que eu funciono? Eu já levo o mínimo possível, que é só mesmo estrutura. Barraca e congá. Sim. E aí quando os médiums chegam com ônibus, aí eles vêm ajudar por causa disso, porque Sim. não é justo. Se não, se mata um só. Não, e outra, né? A gente ainda vai tocar gira, a gente vai se cansar mais do que todo mundo. Já Sim. teve momento que eu olhei, eu lembro disso, uma festa de Iemanjá, eu sentei no banquinho assim, eu tava acordadão. Quando deu aqueles 10 minutos que todo mundo já tava sentando pra começar a defumação já tava até acesa. Eu sentei no banquinho do paizão assim, quando eu sentei eu dei uma pescada. Eu falei, meu Deus do E céu. agora lascou. Você me ferrei, cara. Porque agora eu me deu sono, vou ter a gira inteira ainda. Então eu lembro que foi uma festa bem difícil pra mim, porque eu me cansei muito. Mas já teve festas, graças a Deus, que a gente acabou de ir lá falando assim, pô, eu aguentaria mais umas 2 dessa, porque Sim. foi bem tranquilo. Mas a festa de Iemanjá é sempre essa incógnita, Sempre, né? sempre. Todo, Não- nunca é a mesma. Sempre tem uma novidade, sempre tem. E é lindo, né? E agora falando do seu terreiro. Quando a sua avó abriu o terreiro, você começou a trabalhar, e aí ela desencarna pra você assumir. Pô, Você assumiu logo depois. Eu já trabalhava, a gente já trabalhava junto. Minha avó já tinha 80, né? Como é que foi isso pra você? Difícil. Bem difícil. Porque tudo a gente fazia junto. Não que eu fosse o melhor dos netos, bem mal criado, como bom filho de algum, mas tudo era junto. Tudo era junto. Minha avó desencarnou no dia do meu aniversário. Caramba. Olha o presente que ela me deu. E aí Caramba. foi bem difícil no começo. Porque tinha os atendimentos à tarde, tinha as giras de fim de semana, que era no sábado. E ficava, e agora? E tem a falta da avó também, né? Sim, porque era minha mãe de santo, mas era basicamente minha mãe carnal também. Eu tenho minha mãe, mas eu tinha minha avó, que era tudo na minha vida. Quando eu me vi assim, que graças a Deus, eu sempre tive muitos amigos. E minha família toda, e então a gente sofreu junto, a gente morreu por uns dias junto. E vamos juntos até hoje. Briga, faz cara feia, um fica de mal do outro, mas nós estamos ali junto, né? Um carregando o outro. Eu acho que foi o que deu estrutura para levar para frente, né? E aí, no começo teve algumas divergências, porque minha avó trabalhava de um jeito, aí chega a Mãe Maria totalmente de outro jeito. Muitas coisas se mudaram, mas hoje a gente vê que foi para melhor. Né? Uma imagem, então, que agora meu terreiro parece uma igreja, tem santo pra tudo quanto é lado. Mas a base de uma afirmação, de um assentamento, uma coisa aqui, outra ali, foi algumas coisas que foi se agregando ao que a gente aprendeu. E aí juntou um pouco daqui, um pouco dali, que eu acho que agora está montando assim a cara da Mãe Maria. Sem perder a essência da minha avó, mas a fisionomia da gente, assim, mais, né? E é importante isso, né? A gente tem que entender que são ciclos, né? Sim. Não é tirando o mérito do que as entidades da sua avó fizeram, mas hoje você à frente tem que ter a sua característica das suas entidades. Até mesmo porque se tiver um problema, não é sua avó que vai recorrer, é a Mãe Maria que vai estar lá. Então Sim. tem que ter a corrente, né? Eu acho isso muito bonito. Eu sei que isso é bem legal da gente falar, porque tem muito terreiro que quando o chefe desencarna, o terreiro acaba. Esse era o medo da minha avó. Porque e ela falou assim, não deixa acabar. Hoje toco eu e minha tia, né? E ela, ainda em vida, que graças a Deus minha avó partiu assim sem ter uma dor na unha, minha avó não tinha. E ela estava muito lúcida e um dia, próximo já da partida, assim, eu falo que ela já sabia que ela estava aí. Depois de passar do caso, a gente ela já sabia que ela estava indo. E aí um dia ela falou assim, vocês não deixam minha casa fechar. Não pode acabar isso aqui. Se não for por vocês, que vá pelo sagrado. Mas não deixa acabar. E aí
quando passou tudo, que eu parei um dia para pensar a proporção que estava tomando tudo aquilo, fiz, é sério, né? Não é brincadeira e agora? Eu só peço a Deus que eu seja merecedor de tudo isso. Que eu saiba honrar o que foi deixado por ela, que cada um enxerga de uma forma. Para mim, minha casa é linda, meu terreiro é maravilhoso, porque foi toda a herança que minha avó pôde me dar. E aí eu espero o dia que eu chegar lá, que eu encontrar com ela, ela falar assim, eu acho que você fez direito. Tem algumas coisas aí que não tá, eu acho que foi bom. Mas aí ela se vira com a avó Maria lá agora. Por hora ela vai mandando por lá. E não precisa me aparecer também, que eu morro de medo. Você tem medo de ver essas coisas? Não é medo, eu tenho pavor mesmo. Não gosto. É legal a gente falar isso, porque tem muita gente que fala assim, não, pai de santo... Tem um monte de pai de santo que tem medo mesmo. Tem, menino. Vejo, mas não é porque eu vejo que eu gosto. Sim. E o susto que leva? Não gosto. Porque nunca é uma coisa assim, né? Olha, vou aparecer pra você. Não, nunca é assim. Não. É sempre, caramba. Eu tenho uma evidência bem presente e às vezes dá susto mesmo. Susto não, eu já te falo. Eu já passei por coisa de eu conversar, e aí eu olhar e falar assim, será que essa pessoa tá viva mesmo, que eu tô conversando? Porque eu já passei assim, por não é? Eu já passei. É assim. Já passou alguma assim? Nós fomos na igreja, eu gosto muito de ir na igreja. Aí eu tava na igreja das almas e tô rezando. Aquela no centro da cidade? Isso. Você vai naquela igreja, só tem macumbeiro naquela igreja. Não tem um católico naquela igreja. Não. Tô lá rezando, aí sentou uma senhorinha, eu tô que converso. Aí contei da minha vida e a senhorinha conversando. Aí dali eu vou... Tchau, filho, tchau. Aí a moça tava comigo, voltou, fez... Pelo amor de Deus, você tava falando com quem? Eu fiz com aquela senhorinha ali. Deixa, já foi. Bem assim. Bem coisa de louco, porque conta as pessoas falam que é loucura. Eu passei uma dessa quando era novo ainda, eu já tava no terreiro. Tinha uma senhora que cuidava da minha casa, e ela além dela cuidar da casa, dela limpar a casa, tal, amiga da minha avó, ela também cuidava das campas da família, que minha família tem um monte de campa aqui no Quarta Parada. Tem um belo dia, e minha avó tinha essa cisma, né? Uma vez por mês, vamos lá no cemitério pra lavar as campas. Ia eu, minha avó e a Dirce. E aí a Dirce olhou pra mim e falou assim, Léo, vamos lá no cruzeiro pegar água. Tem que pegar água no balde pra lavar a campa. Tá bom, aí tô lá. Aí eu olhei assim no cruzeiro, tinha um homem sentado assim no pé do cruzeiro. Aí eu, boa tarde, peguei a água e tal. E aí tô ali conversando com a Dirce e tal. Aí acabei de pegar a água assim, olhei pro senhorzinho, o senhor assim, até mais. Que ele ficava me encarando. Sim. Aí a Dirce olhou pra mim e falou assim, ô moleque, o que você tá cumprimentando? Eu falei, tô cumprimentando o homem que tá ali no pé da... Você tá louco? Tem ninguém ali. Mas eu tô vendo ele ali, não tem ninguém. É bem assim. Dá um desespero. Não, dá. Pô, não, dá um negócio e fala assim, meu Deus do céu. Não precisa ser assim, né? Agora já faz de conta que não é comigo. Não é comigo. Porque se for gente vai falar. E aí? Agora, se não falar, eu nem olho. Já fico... Aí ele vai numa igreja, vai estar uma pessoa do lado dele chamando ele, falando, nossa, esse cara é mó educado. Não me responde. Não sei se é vivo, se é morto. Mas olha que eu gosto de ir na igreja, hein? Eu fui coroinha e tudo. Caramba. E mesmo na época que você já tava no terreiro, eram os dois juntos? Porque eu nasci dentro do terreiro. Tava tendo trabalho no dia que eu nasci. Minha mãe já tava internada, minha mãe tinha pressão muito alta. E minha avó tava tocando gira quando eu nasci. Caramba. Então, eu falo que eu nasci... Eu fui privilegiado que eu nasci no barulho dos atabaques e tudo. A senhora que eu conheço, que é da Cabocla Jupira, é a sua tia. Minha tia. Eu pensava que ela era sua mãe. Ela é minha tia. Sua tia. Por isso que eu tô confundindo. Criou ali tudo junto, né? É tudo um quintal só.
Tem minha tia em cima, minha madrinha na frente, minha outra tia embaixo, minha mãe que já dá... No fim da casa da minha mãe, já sai na porta do terreiro. Todo mundo ali. Tudo ali. E tudo médium do terreiro. É. Todos de alguma forma trabalham ali. Até hoje. Até o dia de hoje. Nossa, deve ter umas brigas, então. Não é possível. Briga, Não imagina. tem como, né? Não tem. E ainda mais porque o neto, a sua tia nunca falaram assim, Hugo, você tá... É a questão aí, né? Minha tia sozinha não quis, né? Quando ela viu que a coisa tava séria mesmo, graças a Deus, ela nunca me abandonou. Mas não é uma coisa que ela iria tomar na frente. Uhum. Hoje talvez, se acontecesse hoje, talvez hoje ela levaria. Mas naquela situação, Pra reestruturar tudo. Não foi, né? Uhum. Já deu uns atritos, já. Imagina. Mas, graças a Deus, nunca se largamos. Isso é muito bonito, né? Estamos brigando, não. E se falar mal de qualquer um dos meus, o bicho pega. É pra todo mundo. A gente pode brigar. Os de fora não pode, não. Não vem meter a colher que não vai dar certo. Não, pode não. Mas é muito legal a gente ver isso. E você falou que você trabalhava, a Val Maria, ela não vem no começo do seu desenvolvimento. Não. Ela vai vir quanto tempo depois? Ixi, deixa eu ver. Acho que depois de uns 5 anos que eu já estava trabalhando que ela chegou, porque eu trabalhava com o Pai Mané. E aí um dia o Pai Mané precisou se retirar e disse que viria uma entidade, que viria ficar só 3 meses e que depois ele retornaria os atendimentos. Quanto tempo tem esses 13 anos. Tem 13 anos que a Pai Maria tá ali. E eu tinha 13, tô com 27, é isso aí mais ou menos. Caramba. É muito legal isso, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu passei a mesma coisa que você passou. O primeiro preto velho que eu trabalhei era o Pai Francisco. Aliás, de vez em quando ele ainda vem. O Pai Francisco das Pedreiras. Que depois de algum tempo eu vim descobrir que ele era irmão do Pai Zulu. E ele é africano. Porque o Felipe, o meu padrinho, o preto velho dele, que é o Pai Antônio, era irmão do Pai Zulu também. Então, uma família ali, né? E aí... O Pai Francisco vinha e tal, e aí um belo dia, eu já tô trabalhando com o Pai Francisco há um tempo, isso comecei em setembro, comecei a desenvolver em setembro. Quando é em novembro, 3 meses depois, eu ouço, né, na minha clara audiência, uma voz. Olha, o meu nome é Pai João do Congo, eu vou vir a primeira vez na festa de Iemanjá, e eu quero, porque até então toda a minha incorporação era aquela primeira incorporação, de olho fechado, ninguém falava nada, Sim. Quase não se locomovia. Falei, eu vou vir a primeira vez, eu quero uma bengala, um terço, um cachimbo pra fumar. Já passou a lista completa. Aí eu olhei aquilo e falei, não. Isso é coisa da minha cabeça. Falei, não, isso não vai acontecer. Aí passei um certo tempo, tal, aí foi passando aquilo na minha cabeça. Aí um dia eu vou numa loja de Umbanda, tô lá olhando umas coisas, é uma mulher que até hoje eu nunca mais vi, eu queria tanto ter visto essa mulher de novo. Ela olha pra mim e fala assim, ô moço, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá devendo uma coisa pro seu preto velho? Não. Por quê? Ela falou, não, porque tem um preto velho aqui que me falou que o nome dele é Pai João do Congo. Olha pra E isso. ele falou que você tem que fazer um terço. E eu falei, caramba, cara, então não é da minha cabeça, esse velho tá falando com as outras pessoas. Aí eu montei, e era um terço, o primeiro terço do Pai João, era um terço que tinha 700 contas de lágrimas de Nossa Senhora. Então era um terço que vai daqui até a ponta da sala. Enorme. E aí tem toda uma história, que aí é mais longa, Sim. mas enfim. Aí, quando eu tô na festa de Iemanjá, primeira vez, tá, aí começa a cantar os pontos, e o Pai Francisco sempre já vinha logo no começo, o Pai Francisco nada. Aí eu olhei e falei, e aí, né? Aí de repente eu senti a vibração, o Pai João veio. Como eu falei, minha incorporação era de olho fechado e nenhuma das minhas entidades falava nada ainda. Quando eu incorporei a primeira vez o Pai João, ele veio, de olho aberto. Já saiu andando, acendeu o cachimbo. Saiu com a bengala, com o terço na mão. Foi até a frente do Pai Zulu. Deu um abraço no Pai Zulu. O Pai Zulu, salve Pai João. Ele já saiu cantando. Foi cantar o ponto dele, riscou o ponto dele pros atabaqueiros e tal. Eu olhei e falei assim, rapaz, esse velho é muito diferente. doido. Esse velho é diferente.
E aí é isso. E aí, daquele dia em diante, minha mediunidade sempre com ele. Não tem jeito. Eu tinha uma coisa, né? Hoje a casa é casa do Pai João por causa disso. Sim. Eu tinha uma coisa que eu ia nos ritos de cura, e aí chegava no rito de cura, eu tenho o pajé que trabalha com cura, tem um médico que trabalha com Sim. cura, mas todo rito de cura é o Pai João que vinha, no Luz Oriente. Aí ele vinha, falava pro cachimbo dele, ficava lá. Aí o Pai João falou assim, e aí, nego, quem vem hoje? Vou chamar o pajé. Ele era essa entidade, ele vinha antes pra ver. Não, então eu vou chamar esse. Mãe Maria. É assim. É desse jeito. É inacreditável, né? E eles são maravilhosos, né? Eles e a sabedoria que eles trazem é uma coisa totalmente diferente. Lá no terreiro, não é que hoje eu já entendo isso, que não é que é ela que toma a frente de tudo. Tem hora que eu deixo também ela tomar a frente, até porque eu não quer. Não quero. Não quero. E aí, porque eu fico olhando assim, eu falo para algumas pessoas, não confunde, hein? Mãe Maria, eu sou eu. Porque a paciência, a calma, a paz que Mãe Maria tem, não tenho, Léo. Não tenho. Não dá. Cada situação que eles passam que é só eles mesmos para resolver. Você fala assim, eu já tinha levantado e já... dado com a cadeira na cabeça. Eu já passei por isso várias vezes. Não. Eu já tive um momento de olhar e falar assim, não acredito, só vai ficar quieto. Não, porque eu tive uma médica que mandou o Pai João tomar naquele lugar pra baixo. Por causa de uma ordem dele. E ele ali fumando o cachimbo dele quieto, eu falava assim, pá, se eu sou desincorporar, eu vou dar na casa da pessoa. Não desincorpora não, e não vai dar certo. Porque é o poço de humildade, de... Sabedoria, né? De sabedoria. Calma que muitas vezes a gente não tem, né? Bom, e não faço questão, hein? Eu também não faço muita. Eu não sou filho de Ogum, sou filho de Xangô, mas também a minha paciência é bem das curtinhas também. Ó, aqui, Hugo, nós temos essas bolinhas. Certo. Escolhe uma cor aí, que nós vamos tirar uma pergunta de alguém que já passou aqui pra você. Ah, meu Deus do céu. Vamos na amarela. Amarela é o quê? O Xun ou Yansan lá, que vocês saudam? Na minha casa é em Yansan. Yansan. Pergunta da bolinha amarela. Vamos lá. Pergunta do Sidney do Simples Axé, o meu irmão que tem um canal. Essa é boa. É que você... Não sei se essa é tão boa pra você, mas pode ser. O quanto você mudou depois da sua religião? Você começou novo, mas deve ter algum momento na sua vida que você falou, eu preciso assumir isso e mudou. Quando? É difícil essa aí, viu? Você não se lembra de antes da religião, né? Eu já nasci ali, né? Mas assim, a religião, ela me ensinou principalmente a respeitar. Respeitar limites, respeitar a natureza, respeitar o próximo, principalmente, me pôr no lugar do próximo. Assim, não faça... levar realmente ao pé da letra aquela história, não faça ao outro aquilo que você não queira que faça a você. A religião me ensinou a ouvir. E isso foi a religião mesmo que me ensinou. A duras penas eu aprendi a ouvir, que toda história tem 3 versões. A minha, a sua e a verdade. A religião, ela me ensinou... o que mudou a vida depois da religião, né? Eu tô falando que ensinou. Mas é basicamente isso, né? É uma mudança, né? A ver diferente. A ver que nem tudo é o que parece. Porque, na verdade, as verdades não é o que parece, né? Se você olhar bem, cada um que vê o 8 de uma forma, né? Sim. E eu acho que tudo isso foi através da religião. Que você vê uma entidade bebê não pode ser errado. Para mim, talvez não. Esse respeito é uma coisa que nossa religião ensina. O que é certo para mim pode não ser para você. Eu acho que isso pelo menos eu aprendi isso com a religião. E isso a gente leva pro dia a dia nosso da vida. É uma situação no serviço, é uma situação em casa.
que se você para ouvir, você evita muita coisa. Desculpa. Você evita muitas situações na vida. E é um simples fato de ouvir. Então, da religião, após a religião, eu acho que o respeito, o ouvir, né? O ver o outro lado da moeda. A Umbanda tem muito isso. Eu falo, pelo menos a Umbanda me dá isso, e eu vejo isso no dia a dia das pessoas que entram. A Umbanda é uma religião que faz a gente enxergar o além. Sim. Ela nos mostra muito isso, porque eu acho que, pra quem não tem uma visão umbandista, às vezes gosta, por exemplo, esse caldeirão é um caldeirão de ferro preto. Mas pra nós umbandistas isso não é um caldeirão de ferro preto. Tem tanta coisa que pode ser esse caldeirão. É o caldeirão da pombagira. O caldeirão da pombagira. É o que dá pra usar, é o que dá pra fazer. Tanta coisa que a gente pode fazer com esse caldeirão, e eu acho que a Umbanda traz isso pra nossa vida. Eu acho que a gente fica menos impulsivo, e você como filho de algum deve ser difícil lidar isso, filho de algum é impulsivo pra caramba, mas nos dá essa... Eu preciso passar o chumbo pra frente. Essa calma, né, e essa paciência que a Umbanda nos dá. E eu falo que existem duas pessoas dentro de mim. O Babá e o Hugo. Eu dentro da minha casa eu sou um. Quando eu ponho o pé pra dentro do terreiro, aí ali dentro, ali eu sou o Babá. Mais ouço do que falo, pouco. Tem médico que eu acho que nunca ouviu minha voz. Mas eu ouço, me preocupo. Não mando mensagem pra ninguém, não ligo. Se médium meu ficou 3, 4 meses sem aparecer no terreiro, se não vier me procurar, não vou, mas eu me preocupo. Eu levanto, eu saio da porta da minha cozinha, já estou dentro do centro. Então eu levanto, eu clareio o meu congá todos os dias. Eu peço para todos os médios, eu peço para esse, eu peço para aquele. Ali dentro é um. Ali dentro eu tenho paciência, eu ouço. Se me procura, eu procuro dentro do meu entendimento passar da forma mais clara possível, mais paciente possível. Agora, da porta para fora, aí é outra história. A sua esposa trabalha no terreiro também? Trabalha. Ele é um pai de santo mais bravão ou ele é mais tranquilo mesmo? Tranquilo. Você é mais brava que ele? Tem que ter alguém no terreiro que é a brava. Quem que é? Essa é minha irmã. A sua irmã? É. Já é a... Minha irmã é o bicho papão do pessoal. O pessoal tem medo de falar com ela. Ela já tem cara de pitbull. Você olha pra cara dela, ela tá sempre querendo morder. E aí ela que põe ordem na coisa, ela que... A baiana dela, quando desce aqui, que é pra dar bronca, se é pra alguma coisa assim, minha irmã que é mais... assim, mais firme ali. Na minha casa é a mãe Priscila. Meu pai, que é o pai pequeno, meu pai, se o mundo tiver caindo, meu pai é filho de Obaluaê, né? Se o mundo tiver caindo, meu pai tá lá, na calma dele. Senta no barranco, encosta. É aquilo. Eu sou mais coração. Eu sou bem chato também, mas eu sou mais coração. Agora a mãe Priscila, que o pessoal... Mãe Priscila é a brava, não é, mãe Priscila? Ou não? É verdade. É engraçado isso. Na nossa gira, né? Antes de começar a gira, é uma falação. E no nosso terreiro não é um terreiro quieto. Não é aquele terreiro que você vai, sabe? Aí fala, nossa, todo mundo ficar quietinho. Nada. É um falatório, uma risada, é aquilo. Quando tem a festa de Xangô, que aí até então eu ficava recolhido pra festa de Xangô, e a mãe Priscila comandava, nossa, você ouviu a mosca passar na corrente, os médiums. Uma vez eu cheguei. Uma vez eu lembro que eu não lembro, eu cheguei mais tarde, ela chegou antes. Eu abri o terreiro, ela já tava lá tocando, e aí eu cheguei pra gira mesmo. Quando eu olhei, os médios tudo sentadinho assim, meditando, eu falei, o que você vê com os médios? Ela falou, aqui é assim, comigo eles sentam, mas comigo? Nossa. É como se eles estivessem... Na feira. A Isabela, ela cuida mais do administrativo, né? Aí é no particular. Aí quando chama pra cadeirinha, aí o bicho pega. É a parte fácil, né? O administrativo. A gente sabe como é que é. A gente sabe como é que é. E faz parte, né? Sim. Aí eu vou... como é que é a mãe Maria com a sua irmã? Porque o pai João mexe o saco da Priscila às vezes. Mãe Maria, quando as duas não bate boca... é um milagre. Quando as duas não bate boca, vai... Mãe Maria...
Mãe Maria, ela faz assim, ó. Eu tô falando, a senhora, olha, eu vou jogar seu machadinho fora. Ela fala que Mãe Maria... Não, filha, tem que ter paciência, porque tem que lapidar esse filho. Olha, eu vou jogar seu machadinho fora. Ela faz assim. O Pai João também gosta de pegar essa pilha da Priscila, às vezes ele fala assim, tem que ter paciência. Eu não tenho paciência, pai, mas tem que ter paciência. Filho. Então a senhora não manda falar comigo? Ela fala assim, Maria. Mas faz parte, né? Faz, e no fim dá tudo certo, porque tem que ter alguém mais assim, mas na hora do vamos ver mesmo, todo mundo chora junto, todo mundo ri junto. E tá todo mundo ali, né? O terreiro tem uma coisa, o terreiro tem 35 anos, com certeza tem, que eu falo que é o chão do terreiro. Que é aqueles que, e eu tenho isso muito bem marcado nos meus filhos, que é aquele que você fala assim, muita gente vai passar por aqui, mas aquela meia dúzia, eles estão ali. É porque precisa. É pra chorar, é pra montar festa de Iemanjá, é pra montar festa de Iemanjá, é pra firmar a mesa de Exu, é pra firmar... Pra tomar o sol e depois dizer que tava sentado. É isso, né? É esse pessoal. Eu já sofri muito com isso lá no terreiro. De ver o terreiro cheio e dali um pouco esvaziava, e dali um pouco tava cheio de novo, e o médico saía e mexia bastante comigo. Eu achava assim, o erro é meu, alguma coisa eu fiz de errado. Eu tinha essa paranoia assim. Aí fui parando, analisando, eu penso bastante. Não é meu. Não existe culpa. Existem ciclos que se iniciam e se encerram. E talvez a missão daquele médium era até aquele dia. Então... se alguma coisa aconteceu, é porque também já tinha que acontecer. E dali ele vai seguir em outro lugar, em outro destino, e vai dar continuidade à evolução espiritual dele, porque eu acho assim que, eu acredito que todos os terreiros, mas eu tiro isso pela minha casa, que ali é uma escola. Os médiuns, eles vão ali aprender, eles vão ali se fortalecer, eles vão ali... A hora que cria asa, voa. Foi isso que me deixou assim, mais tranquilo nessa relação de médium com casa. Então, hoje, me apego, sim. Gosto, sim. Mas também entendo a hora que fala assim... Muitos nem falam, né? Mas aqueles que falam até logo... Sim. Que Deus abençoe, que Deus acompanha, que eu acho que é o processo de evolução de cada um. Você é aquele pai de santo que quando o médium quer sair, você fala pra ele, pensa direito, ou você logo fala, não, vai, que aí vai? Depende. Porque eu sou aquele pai de santo... Depende. Tem onde você fala, graças a Deus. Não era bem isso que eu queria falar. A gente sabe. Mas depende também da situação. Tem uns que eu falo, tem certeza? Conta alguma história, pensa direito. Você vai sair, você vai ficar jogado, não precisa mentir, falar que, eu vou dar um tempo. Médio não dá tempo, coisa nenhuma. Quando resolve sair é porque já tem outro canto em vista. Agora tem uns que, principalmente os metidos a pai de santo, quando, tô indo, Deus acompanha. Deus... Eu falo, hoje, a minha posição, já há alguns anos, quer sair, saia. Eu não fico mais no... porque antigamente eu fazia isso. Não sai, pensa direito. Aí eu fazia, às vezes, até mesmo algumas concessões que eu me arrependia depois. E eu sofri muito com isso, igual você. Porque o médium, quando ele chega ao ponto de falar com a gente que vai sair, é porque ele já tem a intenção, e se não for daquela vez, vai ser de outra vez. Vai sair daqui um tempo, né? Sim. Ele vai arrumar outra desculpa. Sim. Ele já está de saco cheio. Né? Por algum motivo. Então, por isso que eu fiz, depende da situação. Tem situação que a gente vê que às vezes é falta de uma conversa, é um entendimento de alguma coisa que não teve, mas tem situações que... faz parte, né? O Pai João, ele tem sempre uma frase que ele fala assim, terreiro é hospital. As pessoas entram e fazem um tratamento. Algumas ficam um mês, outras ficam uma semana, outras ficam 2 anos, 3 anos,
Ele falou, e tem alguns que se curam e viram médicos. Sim. Que é o pessoal que é aquele chão do terreiro. E são poucos. Hoje, assim, eu tenho ascendente em virgem, né? Então eu sou... Que aliás, agora eu descobri que nem é virgem, é leão. Mas eu sou muito metódico com algumas coisas, principalmente com o terreiro. E eu tenho uma planilha de todos os médios que já passaram na minha casa. Eu tenho no meu computador. Então o médium entrou na minha casa, tem lá o médium, as entidades que ele tinha. E até hoje, eu até atualizei, hoje na minha casa em 11 anos, que já entraram e desenvolveram, não são médios que só cambonaram não, que já desenvolveram, são 88. 88 pessoas já passaram ali. E cada caso um caso. Sim. Pessoas ali que eu olho e falo assim, caramba, graças a Deus, pessoas que a gente olha e fala assim, poxa, a pessoa podia continuar, mas faz parte, o ser humano, né? A gente Sim. não pode obrigá-los, né? Cada um deixa a sua marca, né? Uns bons, outros não tão bons assim, mas eu aprendi, com muito custo eu aprendi. Porque a gente não é dono da vida, né? Isso é uma Nem coisa pode. que a gente... É uma briga de todo pai de santo, que você deve ter passado, eu passo, já passei. O nosso limite de conselheiro para uma pessoa que intervém demais na vida do médium. Então, E quando você deixa de ser pai de santo e começa a ser amigo. Que também são duas situações opostas uma da outra, né? Tem aquele, ou você é amigo, ou você é o pai. Mesmo que seja o pai de santo. Porque você tem que saber que você tem que aconselhar espiritualmente aquela pessoa, orientar espiritualmente e não na vida dela. Tem que tomar muito cuidado com isso, pelo menos eu procuro, porque qualquer situação fala assim, mas você falou. Mas foi um conselho seu. Meu não. A gente... Eu procuro deixar bem... Porque assim... É por isso que eu levo a sério. A gente lida com vidas, né? sim. Se você dá uma opinião, você está se metendo. Se você não dá, você é relaxado. Então tem que ter ali a... E é complicado, meio né? termo. Porque tem coisas e coisas, né? Às vezes tem coisa que a gente fala assim, meu, não vou me meter nisso. Eu já cheguei ao ponto de falar assim, olha, eu sou o seu pai de santo. Não sou seu pai. Igual, por exemplo, eu passei por isso. Por exemplo, na minha casa eu tive umas médiums já há algum tempo que se meteram pra fazer um passeio numa cachoeira, ficaram presas em Paranapiacaba. A mãe, em vez de ligar pro Goi, ligou pra mim. Ligue para o Goi, porque não tem como. É lógico que foi uma situação bem complicada. Depois isso ocasionou ainda problemas depois pra mim no terreiro. Porque é isso. Se você faz alguma coisa, você tá sendo um pai de santo abusivo. Você tá se metendo demais na vida do filho de santo. Se você também não faz nada, ele também não liga pra mim. Olha, pai de santo é criticado em qualquer coisa. Essa é a verdade. Deveria receber 3 salários. Olha, não, 3. É verdade. Hugo, eu vou pedir agora pra vocês falar pra mim uma pergunta, que vai ser a pergunta do Hugo, que vai ficar aqui pra quem vier agora aqui pra frente. Uma pergunta minha? Como será a nossa religião daqui a uns anos? Boa. Alguns anos ou vamos botar uma data? Aqui. Não, daqui a uns anos, uns anos pra frente, daqui uns 5 anos. Será? Uns 10, vai. Uns 10. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Tanta coisa mudou, hein? De 10 anos De atrás 10 pra anos, cá? sim. Eu falo que a Umbanda é uma menina e que ela ainda tá se descobrindo. É verdade. E infelizmente ainda tem muita gente ainda que não sabe o verdadeiro intuito. Não. A nossa religião, ela é bem complicada, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, pessoas que têm a religião de uma forma que não tem nada a ver. Né? Uma evolução. Gente que lida só com o comércio, né? Monta terreiro pra viver da religião, só por isso. Pessoas que vão usando olha, é tanta coisa que... Tanta coisa errada difícil. que não é legal.
É bem difícil. Mas eu ainda tenho esperança. Não, eu também. Eu ainda tenho fé que ainda... Talvez o entender o significado, não sei. Mas que ainda vão amar a religião de verdade. Porque se você faz o que você ama, você faz ela direito. E aí você alcança o objetivo mais facilmente. E fica claro para quem vê, fala, talvez eu não entenda esse fundamento, mas eu senti o fundamento. É que é aquela história que Deus você não explica, né? Ou sente ou não sente. E assim eu acho que é da nossa religião. Que lindo. Isso que ele falou que ele não sabia falar direito. Você tá vendo, né? Mas não sei mesmo. É. Bom, agora nós vamos pra parte da nossa provinha. Ah, meu Deus do céu. Agora, escolhe aí uma bolinha. Pai algum que nos defenda. Se apertar ela, se ela abre. Até abriu mais fácil. Tá vendo? Aí, tá vendo? Mais fácil. Cante um ponto ou uma cantiga mais antigo que você lembra. Qual a cantiga mais antiga que você lembra? É quando você era pequeno. Tem várias, né? Tem umas que vai lá Mas sempre, no fundo. mas tem aquela que marca, né? Tem. Tem um ponto de Ogum. Ogum. Mas esse não é tão antigo assim. Mas é porque marca, né? Vai esse. Quando a alvorada surgiu, as espadas cruzou, seus soldados despertou. Foi Ogum que lutou, foi Ogum que venceu, defendendo os filhos seus. Foi Ogum que lutou, foi Ogum que venceu, defendendo os filhos teus. Ogoiê. Eu acho que esse é O que te lembra esse ponto? minha avó. Os trabalhos de as festas de Ogum lá no terreiro antigamente. E eu acredito que é uma festa que marca muito minha casa. O Ogum da minha tia, né? Ele é muito bravo, assim, não tem quem não falar, que já foi lá em casa, que fala de Ogum que não leva a imagem dele. E hoje vejo uma entidade muito bonita, muito forte. Qual Ogum que é? O Ogum Sete Luas. Lindo nome. E ele vem dali de Ogum Beira-Mar. Assim, ele tem uma espada de ferro grande assim, e quando canto ponto eu vejo assim ele cruzando a espada para cima. O Ogum da minha avó era o Ogum Sete Estrela também. E esse ponto fica na minha cabeça dos dois na frente do Congá. Então é um ponto que me marca bastante. Tem outros mais, mas não veio na cabeça agora. Né? Mas é lindo isso, né? Como a Umbanda, ela nos remete a esses momentos bons. E como é bonito isso na família, né? Sim. Como, poxa, um ponto que lembre sua avó, um ponto que lembre tudo isso que faz parte, que tá enraizado em você, né? E agora a casa sendo comandada por Ogum, tem São Jorge por toda a parte da casa, mas é um ponto que toda gira de Ogum se canta, é um ponto que me fortalece, talvez até pelas lembranças que tenho, dos cruzamentos de Ogum que se tinha. É um dos pontos... A sua avó ficou quanto tempo lá na Irmã Eliana? Ficou bastante tempo? Não sei te dizer. Foi bastante tempo, era a minha família inteira, a mãe da minha avó,
As irmãs da minha avó. O irmão Eliano, ele tem 70 Cunhado. anos, mas todo mundo passava lá, né? Todo mundo. A família da minha avó, praticamente toda, frequentou a irmã Eliana. Toda. Não sei te dizer, porque de lá ainda foi montado o terreiro da irmã da minha avó, junto com a mãe da minha avó. Depois minha avó foi pro Tufac, depois ficou assim até que montou dela. Então não sei dizer diretamente Quanto quantos tempo, anos né? ficou lá. Mas muito tempo. Muito. Minhas tias eram recém-nascidas. Hoje a mais velha vai fazer 70, vou lá saber quantos anos ela tem. Caramba. E é lindo, né? A história do Irmeliano, o legado, né? De quantas casas saíram dali. Sim. E tantas casas que foram se enraizando. Isso é muito bonito, né? De você ver aquela casa de... Poxa, aquela casa saiu de lá, mas conversa com aquele que se junta. De alguma né? forma tem uma ligação, né? De alguma forma tem uma ligação. Sim. A entidade em si, a irmã Eliana em si, seu Alexandre, ele deixou um legado muito, muito bonito, né? Você teve memórias com o seu Alexandre? Sim, Eu não o sim. conheci. Eu não o conheci. E eu ainda falo assim, graças a Deus eu cheguei a ver, cheguei a ter contato, se ele me chamava de preto novo. Falava assim que eu era um preto velho num corpo novo. E tive sim, foi bastante. Gostava daquele velho Chegou lá. a ver ele trabalhar. Sim. O Edson, ele, quando saiu do Irmã Eliana, ele cortou o contato. Né? Eu entendo ele e tal. E eu lembro de uma vez, eu já estava no terreiro há algum tempo, ele chegou e ele fez assim: preciso ir ver meu pai de santo. Meu pai de santo não tá bem de saúde. Ele falou: ninguém me falou nada, mas eu sinto que ele não tá bem. E ele falou: eu preciso ir lá ver ele. Ele falou: você vai comigo. Tá bom. No dia que ele foi ver, eu não lembro porque eu não consegui ir com ele. Mas minha tia foi. Que eu contei a história no Sim, offline. sim. E aí ele incorporou o pai João, o pai Cambinda, e eles conversaram, depois de tantos anos, e mais de 20 anos que eles não se viam. Seu Alexandre veio desencarnar um mês depois, alguma coisa assim. Eu lembro, o velório do seu Alexandre foi muito marcante também. Eu estava com a minha avó no dia, cheguei, não tinha assim um convívio, né? Como eu falei, não era Sim. sempre que estávamos lá, mas cheguei a ver sim. O Alexandre, Ana Vandete, todo aquele pessoal bom lá mesmo. Trabalhando. Sim. Eu fiquei muita vontade de ter visto. Não vi, mas a memória que fica, ela é muito bonita, né? Sim. Eu queria pedir, a gente estava contando no off, e aí já fazer até um convite aqui ao vivo, né, pro Abel participar. Né, Por favor, Abel. Convida o Abel. Eu tava morrendo de medo também, mas não é de tudo isso não, pode vir. E você comentou uma história que você viveu no Abel, que ela é maravilhosa. Eu queria que você contasse ela. Foi numa festa de Oxóssi. Eu acho que acredito sim, foi numa festa de Oxóssi e o terreiro do Abel ali no Brás. E entrou uma moradora de rua, né? Tava ali no portão e tal. E não queriam deixar ela passar e o caboclo dele fez o sinal para ela entrar. Aí ela entrou, deitou no chão, bateu a cabeça, levantou. Aí foi lá, abraçou o caboclo do Abel assim, o Abel é grandão, né? E ela era magrinha, pequenininha. Abraçou, apertou assim. Aí ele apontou para ela assim que era para ela comer. Ela comeu aquelas frutas ali, saiu comendo assim. Aí ele fez uma sacola de fruta, pôs uns curau junto. E deu a sacola e ela pediu que ela queria uma guia do Abel. E eu sempre carreguei as guias na bolsa, que Mãe Maria dá tudo. E aí eu peguei uma guia mais fina, porque o caboclo pegou uma guia de cristal assim, linda aquela guia, uma guia vermelha, eu fiquei morrendo de dó dele dar aquela guia. Peguei uma guia mais fina pra ele dar e ele olhou assim pra minha cara, pegou a guia da minha mão, aí tirou a guia do pescoço, pôs no pescoço da moça e caminharam a moça que saiu do terreiro. Aí ele falou assim: é fácil amar o limpo. É fácil
bater no peito e dizer que é um bandista, mas isso é hipocrisia. Porque para você amar o próximo, é assim que é o próximo. Será que não é ela que veio levar todas as mazelas daqui? E talvez ela não ia poder nem entrar. A Umbanda é amor o próximo assim, ó, ajudar quem precisa. Que talvez essas frutas era tudo que ela tinha para comer dia de hoje. É uma cena que me marcou daquele. E eu não lembro se foi a primeira ou a segunda vez que eu fui lá no terreiro do Abel, que é de uma sabedoria fora do comum. O Abel tem uma humildade, um jeito de lidar com a espiritualidade, a mediunidade, que eu tiro o chapéu para ele. Eu gosto muito do Abel. Ele é sensacional, adoro ele também. Abel, tá convidado, viu? Viu? Tá convidado, Abel, que eu sei que você assiste os nossos vídeos. A Casa do Caboclo Roxo. Sim. É lindo, né? Caboclo Roxo para Joaquim. Sim. Né? Então, Abel tá mais de convidado, uma pessoa realmente bem extraordinária. E é bonito a gente ver isso na nossa religião, né? E existe mesmo essa hipocrisia nossa, né? É difícil, às vezes, amar o próximo. É realmente um preconceito, né? A gente já tira as conclusões antes de ver, antes de saber. Isso eu acho que não é só da religião, é do ser humano em si, né? Aquilo que nos põe, assim, em confronto com a gente mesmo. Aí a gente já dá aquela estiada para trás. Eu gosto muito de um ensinamento budista que fala isso, né? Fala assim, você amar aqueles que pensam igual a você ou que são parecidos com você é fácil. Agora vai lá, né? Eu acho lindo porque o Gandhi, ele ia cuidar dos leprosos, enquanto ninguém queria cuidar dos leprosos. Sim. Porque é fácil, né? Você fala assim, eu sou um ótimo pai de santo, mas é um pai de santo de canal, de live, um pai de santo de evento, né? Não põe a mão no grosso? Como Você sabe que eu falo isso, né? Às vezes a Priscila fala pra mim, nossa, você tem umas roupinhas tão surradas de terreiro, né? Que eu tenho umas roupas às vezes rasgadas, né? Eu tenho roupa de trabalho, roupa de trabalho. Aí eu falo assim, Priscila, eu vou te falar uma coisa, eu me preocupo um pouco quando eu vejo aquele pai de santo com aquela roupa muito engomadinha, eu falo assim, acho que esse sapato branco nunca pisou no barro, não. Não tá manchado de barro, não. E os pingos de vela? Não tá ali, não. Bom, nós vamos pra outro. Ele com a bolinha, meu Deus do agora, essa bolinha aqui é a bolinha da polêmica. Temos as perguntas polêmicas. Temos, a preta e vermelha, preta e verde, preta e azul, preta e amarelo, preta e cinza. Qual que você vai? Não, mas na vermelha de jeito nenhum. Dá azul, que deve ser mais light. Vamos na preta e azul. Isso aqui são perguntas polêmicas. E fique à vontade para responder o que você quiser. Teve algum momento que você se decepcionou com a sua religião? Sinceramente, bem sinceramente mesmo. Com a religião, não, nunca. Isso eu falo de verdade mesmo. Com a religião, nunca. Mas com pessoas, sim. Com pessoas, talvez, que eu tinha, assim, como eu posso dizer assim? Eu tinha, assim, um orgulho de saber, de ter comigo, de ter ali ao meu lado, e aí, por essas pessoas, já nunca pôs em dúvida a minha fé, isso nunca. Mas, assim, poxa vida, será que eu tinha que passar por isso? Alguém comeu no meu prato, que bebeu no meu copo, e aí, isso daí já tive sim. Mas com a religião, não. Eu acho que até o dia de hoje, não sei amanhã, mas até o dia de hoje, nada me abalou na religião, não. São as pessoas que são falhas, né? Sim. É que algumas usam da religião, né? Aí que a gente... Esse que é o... Mas eu ainda sei diferenciar, assim. Eu consigo ainda não fiquei louco a esse ponto, mas eu ainda consigo diferenciar pessoas e a religião. Eu acho que a religião é o sagrado
e sendo o sagrado, ele está acima de tudo. E eu ponho minha Umbanda, a minha fé em primeiro sempre. Sempre. Eu não sei levantar, eu não sei abrir meu olho, levantar da minha cama, sem fazer uma prece, sem falar com meus orixás. Se eu não acender uma vela durante o dia, Nossa Senhora, para mim meu dia não foi. Então, eu acho que não teve, até esse momento ainda, e eu acredito que eu estou como em vista dos outros países, estou começando ainda não tive nada que me desagradasse dentro da religião, com a religião em si. Desagrado com as pessoas, mas com a religião, esse eu não tive ainda. É bonito ouvir isso, né? Eu acho lindo isso, principalmente das nossas casas, né? Dessa dedicação, né? Igual você falou, poxa, todo dia você vai lá, acende uma vela. Eu tenho uma dificuldade que o terreiro é longe, então na minha casa eu não consigo ir todo dia no terreiro, mas isso nosso de, para um momento no dia, reza, pede, é outra coisa, né? Eu falo bonito. Que o umbandista, o médio, ele tem um grau de loucura tão grande, porque você não deixa de ser médio em momento nenhum da vida. É uma bebida que toma, que lembra de alguém, é um lugar que passa, é um ponto que vem na cabeça, é uma intuição que tem durante, assim, do nada, assim, você vê, assim, uma coisa diferente, aquilo ali tem uma cara disso, assim. Então, você tá ligado na espiritualidade. É a conexão o tempo todo, né? Sim. A gente tem que separar uma coisa da outra, Sim. Né? Mas dizer que não pensa, acaba Sim. Vendo de alguma forma. Faz parte, né? Faz. Bom, agora, já que a gente tá na polêmica, lá vem. Nós vamos na seguinte. Nós vamos botar fogo no nosso caldeirão e você vai queimar aquilo que você acha que tem que queimar da nossa religião. Então, o que você acha que na nossa religião não tem que ter mais? Ou que tem que tirar? O que não é legal da nossa religião? Você vai escrever no papel pra gente queimar. E aí você vai explicar. O desrespeito com o mais velho. Isso eu acho que... Isso tem que queimar. Tem hoje pessoas, né? Eu conheço pessoas que falam que não precisa ter pai de santo, não. Junta lá um grupo de médium e vamos trabalhar que vai dar certo. Né? Não precisa de hierarquia. Qual que é a importância da hierarquia? Como se esse grupo... Eu já vi uma cena dessa. E como se esse grupo não tivesse um ali na frente deles, né? Sempre vai ter, né? Sempre vai ter aquele que se destaca. Eu acho que a falta de respeito com o mais velho é uma coisa que vai contra todos os princípios de qualquer religião de matriz africana. Porque se você aprende a respeitar um preto velho, um caboclo, ele é mais velho que você. Ele tem mais tempo de caminhada. Ele pode não ter, talvez, a sabedoria que você tem, mas ele tem a experiência. Ele vai saber que aquele buraco que você pode cair hoje, ele já passou por ele. E quando você não respeita o seu mais velho, você não cuida do seu futuro. Quem respeita o mais velho trata de si mesmo amanhã. E a falta de respeito com o mais velho dentro da religião hoje, você quer ver você me deixar muito bravo, é chegar perto de uma entidade e falar: "Ah, você!" Eu fico bravo. Não é você, é senhora, senhor, é vós, não é você porque é alguém que sabe mais do que você. Você tem que ter um respeito. Eu acho que isso daí precisa acabar. É um médium mais velho. O médium, quando ele fica mais velho, ele se sente inútil dentro de um terreiro, ele se sente impotente, porque as entidades elas já não baixam mais como baixava com eles novos. Ai, desculpa. E aí os que vêm chegando agora entusiasmados com a religião, e muitos vêm conhecendo, outros que acaba se firmando um pouco mais, já acha que está sabendo mais do que aquele que já estava ali. E isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Profundamente. Eu acho que é o principal. Você tem que ter um respeito com aquele que sabe mais do que você. Mas os pais de santo têm um pouco de culpa disso. Tem muito dirigente que eu já vi que não dá o devido respeito ao médium mais velho. Né? Que de uma certa forma quebra um pouco a hierarquia.
Eu falo isso, por exemplo, na minha casa, eu tenho alguns velhinhos lá, e os velhinhos são briguentos, que a gente sabe que velho fica ranheta, a gente sabe disso. Fica. Só que, por exemplo, quando eu tenho um médio mais velho na minha casa, já de idade, eu não deixo, por exemplo, já teve vários momentos que eu achei que o médio mais novo estava mais certo do que o médio mais velho, Sim. mas eu nunca tirei a autoridade do mais velho. Eu dava razão pro mais velho e depois ia conversar com o mais velho. Eu falei, não, mas você tem que pensar de uma Que não forma... é assim. Porque você tem que mostrar esse respeito. Sim, e assim, você conduzindo dessa forma, depois você conversa com o mais velho de separado, com o mais novo. Que vai entender, É, que eles vão entender. sim, mas já tira aquela má impressão assim, sai pra lá, tá velho mesmo, deixa. Não é bem assim, né? Se realmente você tem que deixar, faz o gosto, deixa fazer assim. Depois nós vamos lá, nós faz de novo. Ó, deixa, põe ali, escuta. Você não vai fazer? Não faça, mas escuta. É muito triste você envelhecer e se sentir inútil. Eu falo assim que eu não quero passar de 50 anos. Porque as pessoas não me aguentam com 27. Eu, depois dos 50, eu devo ficar insuportável. Então, eu acho que tem que ter... Eu falo isso pros meus filhos, eu falo assim, eu quero ficar velhinho pra chegar no momento de olhar pro meu filho na frente do Congai, e falar assim, na minha época não era assim. Eu quero chegar nesse ponto. Eu não quero chegar nisso, não. Mas você deve sofrer um pouco essa barra, porque você tem 27 anos, na casa Todos tem são um mais monte, velhos, todo a mundo é mais velho. Assim, procuro porque eu sou mal criado. Isso eu sou. Mas eu procuro o máximo de não faltar com respeito com todos eles. Hoje a faixa etária de idade dos meus médios, a grande maioria baseia em minha idade, e os mais velhos não são muito, muito mais velhos do que eu. Tem sim os mais velhos, mas não se faz a maioria. O pessoal já foi vacinado? A grande maioria, Então, graças a Deus. Tem bastante velhinho. Tem. Já, assim... E eu procuro ter, assim, um bom relacionamento. Embora quem lida mais pessoalmente com todos eles é a Mãe Maria, mas esse respeito eu procuro ter, sim. Eu procuro fazer o possível para que não aconteça, assim, um fato desagradável, né? Eu via pela minha avó ficava muito incomodada do baiano não passar mais, do caboclo vir ficar 2 minutos e não ficar, e ela ficar mais com a Mãe Sebastiana, e pelo amor de Deus, a gente só faltava para minha avó em cima do altar e as velas da volta, e ela falava assim, a gente fica velho e não presta mais para nada, vocês não ligam para mim, ela fazia. E que não era o que passava, né? Tinha hora que não tem como, a gente se abusava um pouco, sim, mas jamais eu ia destratar por querer. Mas é a carência do idoso, né? Sim. Eles são mais carentes. E eu acho que tem que ter. E você chega em determinados terreiros hoje, que você vê isso. E é nítido. De ver. O Pai Santo fica mais velho, ele não tem mais voz para nada, e não pode. Não pode, isso me incomoda. Porque eu não quero, mas o dia que eu chegar lá e alguém fazer isso comigo, o bicho vai pegar. Ou algum vai descer a espada lá de cima. Não dá. É esse tipo de coisa assim que... Isso daí é o que me incomoda na Umbanda. E eu acho que tem tudo a ver. Eu, na minha casa, o mais velho da minha casa, acho que o mais velho tem 65, 67, né? Acho que só o mais velho é o seu Alberto, né? 67, né? Seu Alberto. Meu pai, mas assim, de cargo, meu pai é o mais velho ali. Meu pai é o pai pequeno, meu pai tá com 60. Meu pai não tá cansado, meu pai viaja. Hoje mesmo ele tá viajando no interior, né? Trabalhando. Sim. Mas ele já não tem o ritmo que eu tenho. E tem muito médico que olha de cara feia. Fala assim, o pai Léo protege o pai dele, porque o pai pequeno da casa é o pai dele, carnal. É lógico que eu vou proteger o meu pai. É lógico, é meu pai. E aí as pessoas vão dizer, mas tem que dividir. Mas quando eu fundei a casa, quem tava ali era ele. Então, assim, faz parte do consenso as pessoas entenderem. Eu não gosto, tem uma coisa que as pessoas falam assim, não, tem que tratar todo mundo igual. Isso é uma mentira. Não tem que tratar ninguém igual. Porque ninguém trata a gente igual
também. E não tem, porque cada pessoa é um remédio diferente. Isso é verdade. Quando a pessoa vai lá, a avó Maria, o pai João, nenhuma entidade fala assim, não, tá com dor de estômago? Toma isso. Não é uma receita pronta. Cada pessoa é uma pessoa é uma vela, uma pessoa é um banho. Por quê? Cada um tem um problema. Então, o porquê que eu vou ficar cobrando do meu pai coisas que ele já fez tanto pelo terreiro, sendo que ele já não tem mais esse pique. Igual, por exemplo, festa de Iemanjá, ele briga comigo, que ele fala pra mim, eu quero ir antes, que ele quer ir montar, e eu já não deixo. Eu já não deixo ele montar há 3 anos, por quê? Toda vez que ele ia montar, ele não conseguia ficar até o final trabalhando. Porque ele tem 60 anos. Sim. Ficar lá pegando ripa de madeira, pra depois incorporar, ele não conseguia. Não aguenta. Então eu falo pra ele, eu prefiro que você fique na gira do que... A minha briga com a minha tia é essa. Porque aí eu passo pra esse, eu passo pra aquele, eu passo pra esse fazer. E eu? Ela fala, e eu? Mas tia, eu não tenho que passar nada pra senhora. Aí, porque não me respeita, porque eu e nada ela faz. Não é bem assim. Se eu falar assim, que eu vou virar a noite de hoje pra amanhã trabalhando, ela fica ali comigo. No dia seguinte, minha tia tá morta. Ela não levanta pra nada, dói aqui, dói ali. Então tem coisa que a gente quer poupar eles, sim. Ela que acompanhou minha avó desde sempre, né? Tem minha madrinha não tá velha, mas também não aguenta, trabalha o dia inteiro. Lá em casa a gente já não tem uniforme, Mãe Maria falava isso daí, eu sempre briguei porque eu falava assim, é todo mundo igual assim, não é, e aqui não vai ter uniforme porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Não dá pra usar a mesma vela pro terreiro inteiro. Cada um tem uma energia. Não dá pra tratar todo mundo igual de verdade. E eu acho que nessa questão do mais velho, você começa por aí. Você vê, eu estava falando do seu pai, eu tenho o exemplo lá da minha tia. Que se eu falar pra ela que nós vamos pra mata revirar tudo lá, ela vai também. E é justo com ela? Será que é justo? Não é tão justo assim, né? É, eu acho. Bom, nem tudo aqui é a braveza da polêmica e do fogo. Sim. A Umbanda, né, eu sempre falo que ela é a dualidade. E agora a gente tem um quadro, que é o quadro da rosa branca. Essa rosa, simbolizando aqui o caboclo das 7 cruzilhadas, né, que na fundação da Umbanda pediu uma rosa. Então, essa rosa você vai levar. Axé. E além de você levar, você vai olhar lá para a câmera e você vai entregar para aquela ali, ó. E você vai entregar essa rosa. Para quem que você entregaria essa rosa branca? De agradecimento, de pedido? Para quem que você daria essa rosa? Para quem que eu daria essa rosa? Orixá, tanto faz. Tanto faz. Entidade, alguém que já se foi, alguém que tá aqui, tanto faz. Essa rosa eu entregaria à minha avó. É a luz do meu caminhar. É quem me ensinou tudo. E eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que é uma pessoa que viveu uma vida para a Umbanda. Então, dentro da nossa religião, o meu agradecimento é minha avó, porque se não fosse ela, eu não conheceria nada disso. Gratidão. Como chamava a sua avó? Terezinha. Dona Terezinha, aonde a senhora esteja, receba esse agradecimento por tanta gente que a senhora ajudou e por tantos umbandistas que hoje são umbandistas graças à senhora. Sim. Gratidão. Eu sempre falo isso, a gente tem que muito agradecer a quem veio antes da gente. Porque se hoje é difícil, antigamente era muito pior. E a Umbanda, a Mãe Maria costuma dizer, e é verdade, a Umbanda ela só existe porque ela passa de geração para geração, né? E com fé em Deus não há de acabar nunca. Sim, que assim seja. A gente tá partindo já pro final, não foi tão difícil, foi ruim? Agora tá finalizando, tá ficando melhor, né? Então, ó, hoje a gente tem o Hugo, a gente vai ter várias pessoas, eu já até conversei com o pai Edson, ele vai estar aqui, o meu pai de santo, tem vários dirigentes que vão participar, e essa é a ideia. E eu vou trazer também quem não é dirigente, outras pessoas de outras casas. A gente também vai ter algum podcast, que aí já vou até dar um spoiler. Sempre também nós vamos ter um podcast de assunto. Então o primeiro vai ser Nanã. Então nós vamos trazer 2 filhas de Nanã pra gente conversar sobre Nanã. Então a gente também vai fazer esse podcast voltado aos orixás, voltado a algumas entidades. Então aguardem aí.
Hugo, é o seguinte, você agora quer agradecer, falar o que você quiser falar, agora é a hora sua. Fala do seu terreiro, para quem... Agora ainda está restrito por causa da pandemia, mas se Deus quiser, quando a pandemia acabar, quem quiser conhecer, agora é a hora, fica à vontade. Eu agradeço sim a oportunidade. Tava com medo lascado de vir aqui, mas foi bem tranquilo sim. Agradeço a você, que a gente possa ter assim esse laço, continuar sim. Tenho certeza que tenho muito a aprender. E o terreiro está lá. Quem quiser conhecer, na Rua Sargento Claudinei Evaristo Dias, número 16B, tenda de Umbanda Família Reunida. E é isso. Você sabe que... Acho que eu nunca te falei isso, né? Quando nós fizemos o último ritual, né? Que antes da pandemia, antes do apocalipse, nós temos um ritual que nós fazemos no dia 15 de novembro, né? Que nossas casas se juntam ali, juntam 10 casas ali. É uma confusão bonita, é uma confusão gostosa, né? Que chama os baianos, chama os pretos velhos, é lindo aquilo. E você levou uma imagem de Xangô pra minha casa, aquele dia. E você levou uma cesta de frutas, a imagem de Xangô, uma guia. E eu lembro que você me entregou e depois a Vó Maria foi lá e botou a imagem ali no congá, né? Ela cruzou. E eu nunca te falei isso. Você sabe que aquela imagem, ela ficou o ano inteiro ali. Ela só foi tirada depois de um ano. Às vezes a gente ia mexer no congá e aí falava assim, ô pai, deixa a imagem de Xangô aí. Deixa a imagem de Xangô aí, não mexe nela. E ela ficou ali no congá, onde a Vó Maria colocou um ano. Então, gratidão, assim, pela... hoje ela está no nosso ponto de Xangô, tá na nossa casa de Xangô. E, assim, eu só tenho a agradecer sua presença, agradecer não só você, mas ao Templo Família Reunida. Agradecer a sua tia, que é um exemplo de mediunidade, como é bonito ver as pessoas que levam com a seriedade que você leva. Ver como é importante e o valor que a Umbanda tem. Tem muita gente que falava assim, é absurdo terreiro de Umbanda aberto na pandemia, é absurdo os terreiros, tem que parar tudo, não pode frequentar nem fechado. E as pessoas não entendem que um terreiro de Umbanda vai muito além do que a consulta. Sim. Um terreiro de Umbanda é um organismo que é um organismo social. Sua família é o terreiro de Umbanda. Então a importância que tem a nossa religião é lógico, com cuidado, nunca querendo o mal de ninguém e nem falando para as pessoas, não vai botar 1 milhão, 1.000 pessoas sem máscara, mas respeitando, mas principalmente fazendo o valor, porque as nossas casas têm um valor inestimável. Sim, e as pessoas, elas estão carentes não só do afeto, mas de fé, né? Muitas das vezes não é um problema espiritual assim, mas é um conversar, é o cheiro da fumaça do cachimbo. Não dá para parar, fechar a porta e falar, realmente, Deus, cada um por si, Deus por todos. Não dá. Não dá. E a gente sempre encerra lembrando a todos vocês que tem vídeo aqui no canal todo dia. Então se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha, ativa o sininho. Bota aí embaixo quem que vocês querem ver aqui no podcast também, que a gente vai entrar em contato. E Pai Hugo, a gente sempre encerra cantando um ponto. Na verdade, cantando, você vai cantar e eu vou tocar. Então, que ponto que a gente vai encerrar? Como você quiser. Pro orixá que você quiser, pra entidade que você quiser. Você que decide. Aí fica difícil. Eu posso dar uma ideia? Pode. Eu cantaria um ponto de uma entidade da sua avó. A gente falou tanto da sua avó no final que merecia. Ponto. Não tem como, né? A gente canta... Mãe Sebastiana é nossa guia, ela é nossa luz, nas horas tristes da vida, ela quem nos conduz. E joelho nós pedimos
a Jesus de Nazaré, para que ele aumente suas forças para salvar seus filhos de fé. Para que ele aumente suas forças para salvar seus filhos de fé. Salve, vó Sebastiana. Axé, meus irmãos. Até a próxima.